jornalista Fábio Araújo, da TV Tambaú. E a nossa entrevista hoje será sobre a sexualidade na juventude. Bom dia, Fábio. Bom dia. Durante sua carreira, existe algum fato que marcou sua vida a respeito da sexualidade no mundo jovem? Esse é um tema muito amplo. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a escola, a turma e o professor de vocês, acho que disciplina de história, né? Por tratar um tema desse dentro da sala de aula, um tema de bastante relevância para adolescentes, para jovens. É interessante sim tratar desses assuntos. A grande falha hoje da sociedade é não levar discussões como essa, primeiro para dentro da sala de aula, onde o aluno recebe uma carga de ensinamento muito grande, e às vezes os professores se abstêm de falar sobre esse assunto, e depois dentro de casa, dentro da própria casa. Na vida profissional, falar da sexualidade na vida profissional, diariamente a gente tem impactado, né, com esse fator diretamente no trabalho da gente. E o que a gente pode observar hoje é que a TV, a mídia, ela simplesmente coloca para todo mundo ver o que uma sociedade está refletindo. As lentes da televisão, ela capta aquele momento e passa para todo mundo ver o que é que a sociedade está refletindo. Na verdade, nós somos sim impactados, nós somos marcados todos os dias com eventos que envolvem a sexualidade, e é interessante a gente dizer que hoje a gente vive uma total inversão de valor, né? Eu não pontuaria só um fato. Todos os dias nós somos impactados com fatos que ressaltam essa inversão de valores. Uhum. E vocês que trabalham assim, em busca da informação e têm ideia assim, de como que está a sociedade hoje, né? Porque vemos também muito o caso da homofobia. Você tem filhos? Não. Não? E se você tivesse uma filha adolescente hoje, você aconselharia ela a ter começar as relações sexuais cedo? Não. Eu sou um cara jovem, né? Mas assim, de certa forma não sou um cara careta, mas sou um cara que fui bem educado. Eu prezo muito pela educação. E eu acredito que cada pessoa tem que ter as suas relações, seja elas sexuais, sociais, na hora certa. Há momento para tudo, né? E há algo que é interessante também se diga, que a maioria das pessoas se abstém também de falar, que a sociedade ela tem uma regra de valores, que a gente vive numa sociedade cristã, a gente não pode esquecer desses valores. O valor cristão é muito importante para a formação de uma sociedade saudável, né? E a gente tem uma regra de fé e prática chamada o livro da Bíblia. E é interessante que as pessoas observem esses princípios que vêm do cristianismo. A gente é regido pela sociedade cristianista. A gente não pode esquecer desses princípios. De maneira nenhuma. Um dos maiores sonhos é ser pai. E quero ter uma filha. Ela tem uma filha bonita como você, como ela, como a Janaína, né? Juliana. Quero ter filhas bonitas como vocês. E acredito que a educação que eu vou dar para minha filha é para ela viver tudo intensamente. O que é que a gente vê hoje? Uma antecipação das fases. A criança, quando ela é criança, ela tem que viver como criança, né? Ela tem que brincar como criança. Depois, quando ela vai passar de uma fase para outra, quando ela for adolescente, ela tem que viver como adolescente. Ela tem que fazer coisas de adolescente, ela tem que ver os conflitos de adolescente. E depois, quando ela ficar jovem, passar por uma fase mais madura, aí sim, ela vai viver relacionamentos maduros. E eu acredito, na minha opinião, que a sexualidade ela deve ser inserida no contexto prático, num ser humano, na fase madura. Porque é uma coisa muito delicada. Você lidar com o corpo, com o sagrado, é complicado. Então, na fase mais madura é que os pais, os professores, devem conversar assim. Agora, a conversa tem que ser tida bem antes, para formar um intelecto, formar uma bagagem cultural para viver uma sexualidade na fase da maturidade bem mais tranquila. Por isso que a gente tem muitos casamentos que se acabam, os relacionamentos são todos descartáveis, gente que se casa hoje e amanhã está separando. E os filhos que nascem nesses lares? E os frutos dessas relações inconsequentes. Por isso que a gente vê muitas famílias sendo destruídas, tragadas pela droga, pela falta de maturidade nos relacionamentos. E hoje nós vemos também, você acredita que essa mudança na sociedade, né? Os jovens tendo relações mais cedo, não tendo uma base familiar fixa em casa, você acredita que isso vem da mídia, as telenovelas que vem passando? Com certeza. Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Eu trabalho dentro de uma TV, mas eu não posso tentar tapar o sol com a peneira. O programa que eu
que eu apresento diariamente é um programa policial, um programa de cunho sensacionalista. Não adianta eu tentar dizer que não é, porque é. Eu mexo com a sensação das pessoas. E se fala muito hoje nesse tipo de jornalismo. Só que as pessoas esquecem das telenovelas, que levam diretamente para dentro da casa, diretamente para dentro do núcleo familiar, um exemplo negativo, um exemplo errado, um exemplo distorcido de relacionamentos. Olha, na novela da Globo, eu estou até sendo antiético porque eu trabalho no SBT, mas numa novela global, a sociedade acaba torcendo para vilã. Se tem um relacionamento, um homem e uma mulher, e aparece um amante dentro do relacionamento, a construção do enredo acaba colocando a sociedade para torcer para amante, para o casamento se destruir, para acabar. Outra coisa, é muito fácil a gente ver adolescentes, pré-adolescentes com relações sexuais em novelas. Então o que é errado é pregado como fosse certo. E aí você pega um pré-adolescente e um adolescente que está com o caráter sendo formado, e a gente vê na televisão todos os dias aqueles exemplos que são errados colocados como certos. É complicado. E hoje também vem uma questão assim muito ao parte, que não é só as relações, mas sim a homossexualidade, né? Você acredita que entre os jovens, assim, os adolescentes, há um índice menor de racismo com os homossexuais? É algo também complicado. E a gente tem que saber distinguir o racismo da homossexualidade. A palavra racismo, ela remonta um histórico que o Brasil tem de diferença de tratamento racial pela cor, né? E eu acredito que o Brasil hoje não está maduro ainda para discutir o racismo, a diferença de cores. O brasileiro, ele é de uma forma direta racista, a gente não pode negar isso. Agora, a homofobia é algo também muito delicado. A gente também não pode confundir posicionamentos com homofobia. Eu não posso dizer que acho errado e ser confundido como homofóbico. Há uma diferença muito grande nisso daí. Eu acredito que a homossexualidade, ela não é um fator genético, ela não é um fator de saúde. Eu acredito que a homossexualidade é um fator comportamental. Uma pessoa é ou não homossexual pela carga cultural que ela recebeu. Ninguém nasce homossexual, na minha opinião. Ninguém nasce homossexual. Agora, eu ter essas posições, é interessante que as pessoas que estão assistindo agora, elas entendam que esse meu posicionamento não é um posicionamento homofóbico, porque eu sei tranquilamente conviver com as diferenças. Eu trato uma pessoa normalmente, apesar de achar que aquilo não é certo. Acontece com um drogado, por exemplo. Eu sei que é uma comparação esdrúxula, mas acontece com um drogado. Se eu tenho um amigo que usa droga, eu não vou tratar ele diferente porque ele usa droga, mas eu sei que usar droga não é certo. Eu vou aconselhar para ele que usar droga não é certo. Então, o que acontece, a gente não pode se furtar dos questionamentos, dos posicionamentos sérios na sociedade. Eu não posso dizer, enquanto formador de opinião, que uma relação homossexual dentro de uma casa, ela é correta. Porque na minha opinião, como cristão, como formador de opinião, eu digo que não é. A família é feita de homem e mulher, não de homem e de homem, e não de mulher com mulher. E entendo, falando isso, eu não estou sendo homofóbico, porque eu respeito os homossexuais, convivo, tenho amigos homossexuais. E não estou discriminando, não. Só estou dizendo que a relação gênita, a relação cristã, o núcleo familiar é homem com homem. E não homem. É homem com mulher. E não homem com homem, mulher com mulher. E em relação ao aborto, assim, você, jornalista, você provavelmente deve ver bastante casos, assim, né, de crianças. A gente assiste bastante na televisão também, rede nacional. Mulheres que abortam, né, que morrem numa tentativa de aborto. Você é a favor ou não? Não sou a favor do aborto em hipótese nenhuma. Hipótese nenhuma. Porque acredito que o aborto, em qualquer que seja a fase, ele, na minha opinião, ele é um infanticídio. Ele é um infanticídio. Ele é um homicídio de uma pessoa, de um bebê, de uma criança. Porque até o segundo mês ele não tem uma formação encefálica ainda, ele não tem vida. Não, é mentira. A partir de que o óvulo foi fecundado,
é uma vida. E a mãe, ela não tem direito sobre o feto. Ela não tem direito sobre o feto. Ali, a mãe, pra você ter ideia, a medicina trata a mãe como uma hospedeira. A hospedeira. O feto está ali crescendo na mãe. Então, em hipótese nenhuma, sou a favor do aborto. Aí você pode perguntar, e nos casos de estupro, de violência? É um fato complicado, mas tem que ser analisado com calma também. Ora, se o feto foi fecundado a partir de uma relação errada, a partir de uma relação conflituosa, a partir de um estupro, de uma violência, ok, a relação foi conflituosa com os dois agentes, mas a criança o que é que tem a ver? Nada a ver. Então, sou contra o aborto sob todas as hipóteses. Tá certo, então. Obrigada, Fábio. Ficamos por aqui hoje. Com a Aline é com você. De novo.